Olá pessoal, tudo bem? Gente, o professor vai falar hoje com vocês sobre as razões de grandezas de mesma unidade, né? De mesma espécie. Como é que vão funcionar essas grandezas, gente? As grandezas de mesma espécie, essa razão nada mais é do que a razão existente entre duas grandezas, pessoal, que tem a mesma unidade de medida. Então, nós continuamos com a ideia de razão, continuamos com a ideia de divisão. A diferença é o quê? Que agora nós sempre vamos dividir as nossas grandezas, né, as nossas unidades de medida sempre iguais. Ou seja, se eu estou falando de medidas em metro, vamos supor, eu sempre vou ter as minhas razões dadas em metro. Se eu tenho as minhas grandezas medidas em milhares, as minhas razões serão dadas em milhares, né? Eu preciso que as minhas unidades de medida, as minhas grandezas, elas estejam iguais, certo? Porque senão não é possível montar essa razão de mesma espécie. Então, sempre que eu falo em razão de grandezas de mesma espécie, eu estou falando do quê? Eu estou falando da razão de grandezas que estão na mesma unidade de medida. Por exemplo, né, se o professor quer fazer a conversão, né, de unidades aqui. Por que eu já falei direto em fazer conversão de unidades nesse retângulo? Vamos supor o seguinte, eu quero montar a razão de medidas desse camaradinho aqui, certo? E montar a razão entre comprimento e entre largura. Como é que isso ficaria, gente? Ou melhor, entre largura, que acaba sendo menor do que o comprimento. O que nós teríamos? Nós teríamos a seguinte relação. Ó. Vamos limpar aqui e vamos ver como ficaria essa relação. O que acontece? Ó? As nossas unidades de medida, elas estão como? Elas estão em centímetro e elas estão em metros. Então, primeiramente, nós precisamos o quê? Lembrar como é que eu faço as conversões de medida, principalmente as medidas de comprimento, para quê? Para que eu consiga montar essa razão entre a largura e o meu comprimento. Nós temos que nos lembrar de 6 conversões básicas. Eu creio que vocês já viram essas conversões lá no sexto ano, mas é bom nós darmos uma relembrada. Então, ó, se eu quero fazer a conversão de centímetros para metros, como é que eu faço isso, pessoal? Toda vez que eu vou fazer a conversão de uma medida de centímetros para metros, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir aquela unidade, né? aquela grandeza por 100. Se eu faço o contrário, ó, eu quero passar de metros para centímetros, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar por 100, certo? Se eu quero fazer o contrário, ó, eu quero passar agora de metros para quilômetros, gente. Como é que eu posso fazer isso? Para fazer a passagem de metros para quilômetros, nós vamos simplesmente fazer o quê? Nós vamos dividir por 1000. E se eu quero fazer a conversão de quilômetros para metros, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 1000. Agora eu faço a multiplicação por 1000. Ok? Assim como, gente, olha só, muitas vezes, como nós vamos lidar com escalas de mapa, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é, nós temos o quê? Ó? A conversão de centímetro para quilômetro. Como é que eu faço essa conversão de centímetro para quilômetro? A conversão de centímetro para quilômetro vem a partir do quê? Da divisão por 100.000. E quando eu faço a conversão de quilômetro para centímetro, eu faço a multiplicação por 100.000. Certo? Então, nós precisamos lembrar dessas conversões aqui, né? Vistas duas a duas. Para quê? Para que facilite a nossa compreensão na hora de resolver os exercícios. Agora, olha só. Se eu quero montar a razão entre a largura e o comprimento desse retângulo, como é que eu posso fazer isso, pessoal? Eu quero que essa razão seja dada como? Ainda vamos deixar isso aqui como sendo em centímetros, né? Bom, se eu quero montar essa razão, eu preciso fazer o quê?
eu tenho que deixar todas as minhas unidades em centímetros. E o que que acontece? Nós temos o 2,7 metros. Essa grandeza está em metros e eu preciso deixar ela em centímetros. Como é que eu posso fazer isso? Venho aqui, ó, como é que eu vou fazer essa conversão de metro para centímetro? Basta multiplicar por 1000. Então, no caso, o meu comprimento vai acabar sendo quem? Acaba sendo o 2,7 metros vezes quem? Vezes 100. Não 1000, como o professor falou. Vezes 100. Então, nesse caso, nós vamos acabar tendo o quê? Nós vamos acabar tendo 270 centímetros. A partir do momento que eu tenho o meu comprimento em centímetros, eu posso montar minha razão. Minha razão vai ser dada por quem? Por 90 sobre o comprimento, que é quanto? Que é 270 centímetros. Nota que eu posso simplificar os zeros e posso também fazer a simplificação direto por quanto? Direto por 9. Então, nesse caso, a minha razão acaba sendo o quê? De 1/3 de centímetro. Ou seja, para cada 1 centímetro que eu tenho na largura, eu tenho o quê? Eu tenho 3 centímetros no comprimento. Certo? Então, sempre que a gente fala em uma conversão de unidades, né, uma razão de unidades de mesma espécie, é fazer isso. É você fazer a razão, montar essa razão entre as unidades entre as grandezas estando na mesma unidade de medida. Ok? E isso, pessoal, vai de encontro com o quê? Vai de encontro com a ideia de escala. Né? Creio que o professor Ambrosio já tenha trabalhado com vocês a escala cartográfica. O que é escala, pessoal? Está ali a definição bem bonitinha. Ó. Escala de um desenho é a razão entre a medida do comprimento do desenho e a medida correspondente ao comprimento real, ambos expressos na mesma unidade. Normalmente, quando a gente vai falar de escala, pessoal, nós falamos da redução de um determinado objeto, né? Ou um determinado local, a representação de um determinado local, no caso do mapa. E essa redução, ela tem o quê? Ela tem uma proporção, né? Essa redução ocorreu tantas quantas forem as vezes indicadas na escala. Por exemplo, ó, você tem ali a maquete de um avião. A escala é o quê? 1/72. Normalmente as escalas são dadas em centímetros, tá? Então, representa o quê? Representa que cada centímetro daquele avião, o que essa escala está mostrando? Que cada centímetro daquele avião, na verdade, representa o quê? Representa os 72 centímetros do avião de verdade. Né? Se eu pego a maquete de um prédio, vamos supor, peguei a maquete de um prédio e eu olhei lá a escala dessa maquete. Está lá, 1/500. Significa o quê, pessoal? Que a cada 1 centímetro daquela maquete, você está representando o quê? Você está representando 500 centímetros da construção original. Então, sempre que eu estou falando de escala, eu estou falando de uma redução. Eu estou analisando tantas quantas forem as vezes que esse valor acabou sendo reduzido, acabou diminuindo para que eu tenha uma representação melhor. No caso do mapa, pessoal, muitas vezes essas escalas elas são convertidas como? Elas são convertidas de centímetro em quilômetro. Por exemplo, ó, você tem aqui um mapa na página 73, onde 1 centímetro representa o quê? Representa 430 quilômetros. Ou seja, se eu fosse deixar essas escalas na mesma unidade, eu teria o quê? Eu teria que cada 1 centímetro representa o quê? 43 milhões de centímetros. Para que serve essa escala, gente? Para que fique mais fácil a minha representação, para que eu consiga visualizar melhor as minhas representações e para que elas mantenham a fidelidade concreta, né? Para que não fique nada distorcido. Então, sempre que a gente vai falar de escala, né, a escala ela é o quê? Ela é uma representação de unidades de medida, da unidade da representação para a unidade real. Normalmente, essa representação dada como? Dada em centímetros. Por isso, nós precisamos entender como funcionam as conversões de medida de comprimento. Os exercícios vão pedir isso para você.
Então, vamos supor o seguinte, ó. Vamos pegar um exemplo. Que nós estejamos analisando um mapa, tá? A escala desse mapa está em centímetros, né? E a escala dele está assim, ó, 1 para 4.000. E essa escala está em centímetros. O que que acontece, então? Eu tenho lá a distância entre uma cidade A e uma cidade B. E eu segui em linha reta, essa distância dá 15 centímetros. Eu quero saber o quê? Eu quero saber qual é a distância em quilômetros. Bom, primeiro eu vou ver o quê? Eu tenho que ver quanto é que vai dar essa distância real. Então, a minha distância real vai acabar sendo quem? Como é que eu vou fazer isso, gente? Eu vou multiplicar a distância da projeção, que são os 15 centímetros, por quem? Pela escala, né? Pelos 4.000. Simples assim. Basta, então, eu multiplicar a minha distância, né, pela minha escala. Porque eu sei que a cada 1 centímetro eu estou representando o quê? 4.000 centímetros dessa distância. E quanto é que vai dar isso, gente? Eu vou ter o quê? 15 vezes 4 vai dar 60. 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui quantos centímetros, gente? Eu tenho, então, 60.000 centímetros. Mas eu quero que essa distância seja dada em quilômetros. Bom, como é que eu faço, então, para dividir? Para saber essa medida de centímetro para quilômetro. Lembra, toda vez que eu vou transformar algo de centímetro para quilômetro, basta eu fazer o quê? Basta que eu faça a minha divisão por quanto? Que eu divida por 100.000. Né? Que eu faça a minha divisão por 100.000. Então, nesse caso, eu acabo tendo quem? Aqui eu tenho 1.000, 10.000, 100.000. Eu vou ter o quê? Então, gente, eu acabo tendo a seguinte relação, ó. Portanto, nós vamos acabar tendo o quê? Nós temos, então, os 60.000 dividido por quem? 60.000 dividido pelo 100.000. Então, corto zeros, corto zero, corto zero, corto zero. 60 dividido por 10, 6 dividido por 10 vai dar a mesma coisa que o quê? Que 0,6. Ou seja, quantos quilômetros eu vou ter aqui então, gente? Eu acabo tendo, então, 0,6 quilômetros. Tudo bem? Tranquilo? Então, nota, gente. Essas relações, elas são dadas como? Elas são dadas sempre com essa ideia de que você tem o quê? Você tem que fazer as divisões entre as unidades de medida para conseguir saber certinho como é que vai ficar cada representação. Então, nesse caso, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo 0,6 quilômetros. Beleza? Essa é a minha distância entre esses dois pontos dados. Ok? Certo? O que a gente tem também, pessoal? Vamos supor o seguinte, ó. Vamos pensar, professor, o seguinte. Se eu tenho uma relação assim, ó, onde eu tenho um retângulo, né, ou uma outra figura, em que aqui mede 5 centímetros, aqui mede 20 centímetros, e a minha escala é de 1 para 10. Ou melhor, vamos mudar isso aqui. Que seja de 1 para 50, gente. 1 para 50 centímetros. Como é que eu posso montar essa proporção, essa razão? Eu vou acabar tendo o quê, gente? Eu acabo tendo a seguinte relação, né? Se essa aqui é a minha projeção, essa aqui é a minha representação, a minha projeção, eu quero saber as unidades reais. O que vai acabar acontecendo? A minha largura vai acabar sendo quem? Acaba sendo os 5 centímetros multiplicado por quem? Multiplicado pelos 50. Ou seja, eu vou ter o quê? Eu tenho 250 centímetros.
E o meu comprimento, ele vai acabar sendo quanto? O meu comprimento, ele acaba sendo o quê? Os 20 vezes quanto? Vezes 50. Isso aqui vai dar o quê? 20 vezes 2 vezes 5 vai dar 10, né? 1, 2. Ou seja, eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo 1000 centímetros de comprimento. Ou seja, sempre que eu tenho essa ideia, pessoal, de escala, sempre que eu tenho essa ideia de relação entre valores, nós temos que tomar cuidado com as conversões de medida e seguir as proporções dadas. Basicamente é isso, certo? É você analisar como é que essas relações vão ser dadas. Sendo a razão entre duas grandezas, elas precisam estar na mesma unidade de medida, ou então analisando essa conversão de medida da escala dada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o professor agora propõe que você faça os exercícios que estão listados a seguir. Caso tenha ficado alguma coisa que você ficou em dúvida, basta voltar à aula e assistir novamente a explicação, certo? Encaminhe as atividades pelo link que está anexado ali. E, do mais, na próxima aula a gente faz a correção dos exercícios. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.